Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou o pastor Itamar Vicentini, pastor sênior da Paraíso Church, Taubaté, São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nessa nossa aula tão importante da nossa Escola Bíblica Online da Paraíso Church. E nesta aula nós vamos abordar um pouquinho uma narrativa, uma explicação sobre a história da nossa igreja. Então, nós vamos colocar como tema dessa aula contando a história da igreja. Talvez você já é membro da Paraíso Church há alguns anos e não ouviu ainda a história da nossa igreja. Talvez você é um recém-chegado na igreja e ainda não conhece a história da nossa igreja. De repente você é alguém que está namorando a igreja, está nos visitando ou, quem sabe, nos acompanha pelas mídias sociais e não conhece a história da nossa igreja. Então, hoje você tem a oportunidade de conhecer detalhadamente um pouco sobre como surgiu a Paraíso Church em Taubaté. Eu quero chamar você para me acompanhar durante esse tempo que nós vamos ficar aqui batendo um papo. Não é uma aula bíblica, e sim uma apresentação da história, da trajetória da nossa igreja, como ela foi fundada, como que aconteceu a nossa chegada na cidade de Taubaté, há quanto tempo estamos nesta cidade tão abençoada, por que estamos aqui, como viemos parar aqui, já que eu e pastor Aval Vicentini não somos taubatianos de nascimento, não somos naturais daqui, mas já nos sentimos tanto quanto devido a tantos anos que fazemos parte desta cidade maravilhosa. Então eu peço a você que está me acompanhando nesta nossa aula, que se puder, gaste esse tempo prestando bastante atenção e depois, se você quiser enviar para um amigo, para uma amiga, quiser compartilhar o link desta aula, fique à vontade, que será muito importante que outras pessoas conheçam um pouquinho da história da nossa igreja. Vamos lá então? Peço perdão a vocês. Estou aqui ainda um pouco de forma improvisada, estamos ainda nos organizando, nos estruturando para que a nossa Escola Bíblica Online possa ser feito com a máxima excelência possível. Mas ainda faltam alguns ajustes necessários e eu estou me adaptando a essa nova forma de comunicação. Bora lá, contando a história da igreja. Primeiro, falar um pouquinho para vocês sobre os pastores da Paraíso Church. Eu, pastor Itamar Vicentini, sou o pastor sênior da igreja, respondo como diretor-presidente estatutariamente e temos como vice-presidente a pastora Val Vicentini. A nossa diretoria ela é eleita ou reeleita consequentemente, conforme a necessidade, ficando apenas como cargo vitalício a posição de diretor-presidente, que é a posição que eu exerço desde a sua fundação. Bom, eu e pastor Aval Vicentini nos conhecemos muito jovens, lá em 1994. Nós namoramos, nós noivamos e neste período nós servimos no Ministério de Louvor da igreja onde fazemos parte, lideramos o time de adoração da igreja durante um bom tempo e também servimos como líderes de jovens e adolescentes. Foram muitos anos trabalhando, cuidando dessa garotada abençoada, atuando na área da música na igreja e contribuindo para o bom andamento dos cultos. Obviamente que antes de sermos pastores, passamos por várias funções na igreja. Eu fui secretário da igreja, eu fui coordenador de eventos da igreja, fui ordenado ao diaconato ainda muito jovem, né? Fui o diácono jovem da igreja solteiro, que na época era muito raro acontecer. Assim que me casei, um pouco antes de me casar ainda, noivo, né? Passei pelo presbitério, outra experiência rara na época, e depois veio a ordenação pastoral, que eu falarei já já. Ainda quando éramos noivos, nós chegamos a dirigir várias ações missionárias e evangelísticas na cidade que nós residíamos. Fazíamos trabalhos de evangelização em sítio, em área de roça, e também cidades circunvizinhas, cidades menores, próximas à nossa cidade de origem, onde nós residíamos e também congregávamos, servíamos na igreja. Inclusive, antes de se casar,
Eu cheguei a dirigir 2 congregações durante um período, durante um tempo, ainda como diácono, e claro que a outra já como presbítero, né? Então foi uma transição rápida do período que eu estava noivo para casado com a pastora Val Vicentini. Nós nos casamos em dezembro de 1998 e logo em seguida, em outubro de 1999, eu passei pela ordenação pastoral. Foi reunida uma junta de pastores a convite do meu pai, que era o pastor presidente da igreja na época. Veio esses pastores amigos que participaram dessa ordenação pastoral. Isso foi em outubro de 1999. Então, assim, estava quase completando um ano de casado. Veio a ordenação pastoral e assumi o pastoreio, então, da igreja sede, onde meu pai, na época, era o pastor presidente. E ali nós servimos durante muitos anos como obreiros auxiliares, líderes de jovens, líderes de louvor, e depois nos tornamos pastores da igreja. Durante 4 anos, servimos pastoreando esta primeira igreja, foi a nossa primeira experiência como pastores titulares, e ao mesmo tempo nós tivemos 4 experiências, né? Porque nós éramos recém-casados, estávamos completando 1 ano de casado e já fomos ordenados a pastores. Então, estávamos aprendendo a ser casados, aprendendo a ser marido e mulher, né? Aprendendo a ser esposo e esposa, e o que é um grande desafio. Muita gente não tem noção, né, da experiência que é transicionar da vida de solteiro para a vida de casado. Por isso que muita gente acaba sofrendo crises nos primeiros 7 anos de casado, porque é tudo muito recente, tudo muito novo, e maturidade não se adquire no estalar de dedos. É processo, é resultado de experiências e a vivência naquela situação. Também estávamos aprendendo a ser pastores, porque eu era recém-ordenado e muito jovem, muito novo, estava ainda trilhando os primeiros passos. E eu sou filho e neto de pastor, cresci na igreja, tive a graça de ser criado no evangelho, e aí você tem aquela sensação de que você sabe tudo, né? Sabe tudo de igreja, sabe tudo de evangelho, sabe tudo como funcionam as coisas no reino de Deus. Até que você está na posição de decidir, de dirigir, de conduzir, de responder, né, por aquilo diretamente. E aí foi um processo complexo, pesado. Não foi fácil, não. Durante esses 4 anos, um processo de muito aprendizado de como ser pastor. E confesso a vocês que para mim foi uma experiência assim, realmente que me fez entender que a ótica de quem está de fora é uma, mas a ótica de quem está dentro é outra, né? Meu pai sempre foi pastor e ele era o pastor presidente da igreja. Quando eu assumi, eu achei que eu sabia tudo, eu achei que eu ia revolucionar, que eu ia fazer tudo com muita facilidade. E quando eu comecei, claro, por ser jovem, estar com sangue novo, cheio de disposição, muita coisa boa eu consegui realizar, mas errei bastante, tropecei em palavra, tropecei em atitudes, errei em decisões, fiz escolhas erradas, me precipitei em muitas posições, também administrativamente, né? Tive que me redescobrir, aprender, errei bastante também nessa área, mas foi um grande aprendizado. A outra experiência é que nós éramos pais de primeira viagem, porque assim que fomos ordenados a pastor, nasceu o Maicon, né? E o nosso filho mais velho. E aí a gente estava no processo de aprender a ser pais. E nós tivemos filhos conseguintes, né? Um próximo ao outro, né? Veio tudo muito com pressa na nossa vida. Tudo aconteceu muito rápido. E estávamos no processo de aprendizado de como sermos pais e bons pais, né? Mas também, claro, falhamos bastante. Mas o Senhor nos capacitou, nos deu sabedoria e podemos dizer que fomos bem-sucedidos. Os nossos filhos estão criados, todos servindo na casa de Deus, todos honrando o ensinamento no evangelho que receberam, todos fielmente na presença do Pai. A gente sabe que filhos de pastores ou são bênçãos ou são problemas na igreja. E os meus filhos, todos eles, são bênçãos, sempre foram bênçãos e continuarão sendo bênçãos, graças a Deus e glória a Deus por isso. E a outra experiência foi de, imediatamente que assumi a igreja, ter que construir um templo. Eu nunca tinha feito sequer um puxadinho,
né? Eu não tinha nunca construído nada na vida. Eu cresci vendo meu pai construir, eu cresci vendo ele fazer obras. Eu tenho um irmão construtor e eu auxiliei sempre em alguma coisa. Ainda na adolescência eu aprendi a fazer a parte elétrica, né? Trabalhando de ajudante, de eletricista, mas uma coisa é você tocar uma grande obra, ser responsável administrativamente para a construção de um templo. Então nós tivemos que passar por isso. Eu me lembro da pastora Val grávida, de barrigão, me ajudando a virar massa, literalmente, limpar, porque fazíamos os mutirões e aí ficava tudo sujo, o povo ia embora para se arrumar para voltar para o culto, ficava eu e ela limpando tudo, e ela tendo que rapar aquilo com enxada, esfregar com vassourão, mesmo de barrigão. Então, assim, muito jovens fazendo o mutirão da obra, tudo era com muito sacrifício. A igreja tinha poucos recursos financeiros, era num bairro, na época, consideravelmente de classe baixa, né? Financeiramente, poucas pessoas com bons recursos, mas o povo com muita vontade, com muita unidade, sempre nos ajudando. Então essas 4 experiências, estarem recém-casados, serem pastores recém-ordenados, pais de primeira viagem e construir um templo, né, e ainda sem recursos, foram assim, uma tremenda oficina na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada ministerial, e nos ajudou a aprender um pouquinho. Claro, não aprendemos tudo, porque cada ciclo da vida, cada fase, né, cada etapa, a gente aprende alguma coisa e desenvolve em alguma área. Em dezembro de 2023, depois que nós já estávamos há 4 anos pastoreando esta igreja sede que assumi, porque papai precisava descansar, estava enfermo e precisou que alguém seguisse com a obra e foi indicado que eu continuasse. Em dezembro de 2023, aliás, perdão, em dezembro de 2003, tá bom, gente? 2003, nós fomos convidados para ir embora para o Rio de Janeiro. E eu quero já abrir um parênteses aqui, não vou poder entrar em detalhes, mas eu e a pastora Val, nessa época, um pouco antes, tínhamos enfrentado uma grande crise no nosso casamento, uma grande luta, que quase chegamos à separação. E eu sempre enfatizo isso nas palestras de casais que faço aqui na igreja local. O ativismo religioso não leva a nada. O ativismo espiritual, o ativismo ministerial também não leva a nada. Porque a gente começa a andar em cima de agenda, de atividade, de fazer e acontecer, e às vezes começa a falhar em casa, errar no relacionamento, e algumas brechas acontecem. Então nós entramos numa grande crise, quase nos separamos, e nós entendemos que precisávamos buscar restauração para casamento, renovo para o ministério. A gente era muito novo, casou muito novo, ordenação pastoral muito nova, e eu sempre trabalhei na área de comunicação. Eu era radialista na minha cidade, fazia programas de rádio já há um bom tempo, estava em evidência, participando dos maiores eventos da cidade como apresentador, muito requisitado nas igrejas, porque era um pastor muito jovem, comecei a me destacar na palavra em alguns grandes eventos e comecei a ser muito requisitado. Aquilo bagunçou um pouquinho minha cabeça, bagunçou um pouquinho minha vida. Como eu disse, não posso entrar em detalhes, que não é o foco aqui, mas eu preciso dizer. Porque aí, quando nós fomos convidados para ir ao Rio de Janeiro, eu vi nisso uma oportunidade de recomeço, de reestruturação ministerial, de renovação, ampliação de mente, de entendimento, de experiência pastoral, de visão, e também uma oportunidade de buscarmos renovo, restauração também para o nosso matrimônio. E a Val prontamente estava disposta, né? Aliás, ela foi a parte mais dedicada, né, nesse entendimento, e então aceitamos o convite. Foi algo de Deus para irmos ao Rio de Janeiro trabalhar. Eu recebi uma proposta de trabalho conciliando com o ministério, e nós fomos para o Rio de Janeiro em busca de um novo tempo, uma restauração, uma reestruturação, um renovo e também uma ampliação de visão e de crescimento na experiência ministerial. E para lá fomos sem conhecer ninguém, sem ter amigos, sem ter nenhum conhecido lá, apenas a pessoa que nos convidou, que era alguém com a qual nós tínhamos um tipo de relacionamento. E aí, para você entender, nós fomos convidados por uma igreja. Esta igreja nos levou para sermos pastores na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que cidade maravilhosa é Niterói. E ali nós moramos por um tempo e começamos a exercer o ministério integralmente, atuando na área de comunicação da igreja.
e o objetivo era que formássemos líderes e ministérios da instituição, contando com a nossa experiência já de termos feito isso anteriormente, a nossa caminhada nestas áreas. Mas com 30 dias que estávamos no Rio de Janeiro, morando e servindo aquela instituição lá em Niterói, e também sem entrar em pormenores, que aqui não preciso dar detalhes, expor ninguém, por problemas entre os líderes fundadores desta instituição e questões internas deles, como eu já disse, por uma questão de ética, não vou expor isso aqui na internet, eles resolveram simplesmente parar do nada, encerrar as atividades das suas igrejas e quebraram a palavra que foi dada a mim e literalmente nos deixaram na mão. Fecharam todas as igrejas e encerraram suas atividades e eu que tinha ido para trabalhar na área de comunicação para eles, no rádio, na época também tinha um projeto envolvendo uma gravadora e outras coisas mais que eles desenvolviam, e aí já estava tudo encaminhado, tudo sendo preparado, estávamos estabelecidos em prédio que eles nos colocaram, moradia que eles nos colocaram, eles encerraram tudo e literalmente nos deixaram na mão. Não tínhamos amigos, não tínhamos ninguém lá, longe da família, mais de 980 quilômetros, e ficamos ali durante 6 meses. Foi um período de 6 meses na única e total dependência de Deus. Sem amigos, como eu disse, a 980 quilômetros longe da família, não tínhamos salário e sem nenhuma perspectiva de como seria o amanhã. A gente literalmente não sabia o que ia acontecer no outro dia, se íamos ter o que comer, se íamos ainda estar naquele lugar ou não. Mas graças a Deus houve um bom senso por parte deles, eles nos conservaram na casa onde estávamos. Como eu disse, não posso ficar entrando em detalhes, que não é o objetivo aqui da nossa aula de hoje. E Deus cuidou de nós, Deus nos sustentou durante 6 meses lá, Deus enviou provisão, Deus foi preparando amigos, comecei a pregar em um lugar, pregar em outro lugar, as pessoas começaram a me conhecer, comecei a ser convidado para ministrar em alguns grandes eventos, em alguns congressos, e pastores, irmãos e irmãs de várias igrejas foram conhecendo a nossa história, nos abençoavam com ofertas simbólicas, vez em quando chegava em casa uma compra, chegava em casa uma cesta básica, chegava em casa fraldas, chegava em casa algum tipo de auxílio, e durante 6 meses Deus cuidou da gente. Eu tenho muitos testemunhos de milagres para contar destes 6 meses, mas esses 6 meses foi um tempo de tratamento de Deus conosco. Deus estava alinhando o nosso caráter, Deus estava alinhando mais ainda a nossa comunhão com Ele, a nossa dependência dEle, os propósitos dEle para conosco naquele lugar, porque inicialmente parecia que a gente tinha caído numa cilada. Depois, na realidade, nós entendemos que era uma estratégia de Deus para nos arrancar de onde estávamos e nos colocar onde Ele queria. Só que a estratégia nunca é revelada, né? Deus faz, não explica o que está fazendo, só depois a gente entende, como diz João 13, versículo 7. Então Deus cuidou da gente nesses 6 meses, nos sustentou usando pessoas e gerando amigos, alianças pastorais que foram surgindo e foram nos abençoando, e Deus foi nos enviando provisão. Foi em meio a esta espera de 6 meses, quase 6 meses, né, que Deus revelou seus propósitos e nos apresentou o CEI Caraí. Logo após esse 1 mês de atividade que eles encerraram, a gente, para não ficar sem congregar, crente que é crente, congrega. Imediatamente começamos a congregar, a visitar alguns lugares, porque ficamos na dúvida se voltaríamos para a nossa cidade de origem ou se permaneceríamos lá. Então colocamos diante de Deus um propósito. Se dentro daqueles 6 meses que foi o acordado com a instituição anterior, que permaneceríamos ali para definir o nosso futuro. Se acaso não se confirmasse a nossa permanência, então eles pagariam as nossas despesas para retornar à nossa cidade. Mas quando saímos da nossa cidade, fomos ao Rio de Janeiro, fomos em busca de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova perspectiva, experiência, esperávamos algo novo. Então havia no meu coração uma certeza que tinha um propósito a ida para o Rio de Janeiro e que Deus iria revelar. E foi nesse tempo, em meio a essa espera, Deus nos apresentou o Centro Evangelístico Internacional, carinhosamente chamada de CEI Icaraí, porque sua sede é lá em Icaraí. E ali nós fomos apresentados ao pastor Iraci Bussardi, que na época era o pastor superintendente das filiais. Este nos apresentou ao pastor presidente, pastor Custódio Rangel Pires, que está descansando no Senhor, um grande homem de Deus. Muitos o conhecem através da Adonep, porque durante muitos anos ele foi o presidente mundial da Adonep, ele fundou a Adonep no Brasil,
e coordenou, presidiu durante muitos anos também a Donep em todo o mundo. Um pastor evangelista tremendamente usado por Deus na área de evangelização, de conversão de almas e sustentador de missionários no mundo todo, um homem com visão fora do seu tempo. E ele passou a cuidar da minha família, cuidar de mim, cuidar da minha casa. Nos abraçou, começamos a congregar no Centro Evangelístico Internacional Icaraí. Durante 5 meses ali na sede do CEI Icaraí, nós fomos conhecendo a visão da igreja e fomos nos adaptando, nos alinhando com o modelo desta instituição muito séria que já existia desde 1978. E ali nós ficamos congregando e quando completamos 6 meses ali na sede, então fomos recebidos pelo Ministério SEI e passamos então a ser membros oficialmente desta igreja. E por ser pastor, eles me pediram todas as minhas recomendações, graças a Deus pude apresentar todas elas e fui então oficialmente recebido também como pastor. E aí passamos a servir no Ministério Pastoral do SEI de Icaraí e foi nos dado a incumbência, o convite, para pastorear na cidade de Nova Friburgo, uma cidade serrana linda, maravilhosa, lá próximo a Teresópolis, ali naquela região serrana que também tem Petrópolis, E ficamos ali durante um tempo, fomos privilegiados em poder servir como pastores de uma igreja, de um povo que já orava por nós, sem nos conhecer. Eles já estavam orando por pastores para estar lá com eles, e quando nós chegamos, nos receberam como alguém que já fazia parte da vida deles. Olha como foi maravilhoso poder servir naquele lugar. Nos receberam com tanto amor, abraçaram tanto o nosso pastoreio, a nossa liderança, que em poucos meses aquela igreja expandiu demais em número, em graça, em mover de Deus, em unção. Eu perdi as contas de quantos cultos, vigílias, noites poderosas tivemos ali em Nova Friburgo. E houveram muitos frutos, batismos, casamentos, restaurações de famílias, ordenação de obreiros, formação de líderes. Houve um crescimento que tivemos que mudar de prédio, ampliando o local de culto. Servimos ali, juntando todo o período, algo em torno, não consigo precisar aqui agora, algo em torno de 3 anos e 6 meses, 3 anos e 10 meses. E fomos muito honrados e abençoados por Deus naquele lugar. Mas no ano de 2006, eu estou abreviando bastante, tá? O pastor Custódio Rangel me procurou e ele disse que uma família tinha mudado para a cidade de Ubatuba, São Paulo, e tinha pedido para abrir a igreja lá. E ele falou, olha, você é paulista, você é o único paulista aqui no nosso ministério. Todo mundo acha que eu sou carioca, não sou carioca não, esse arrastado aqui um pouquinho foi pela convivência e também pela prática da comunicação. Acabei pegando esse hábito, eu tenho facilidade de pegar sotaque, se eu ficar perto de um nordestino, dali a pouquinho estou falando igual ele. E ele disse, olha, você é paulista, eu acho que você se adaptaria melhor, você é o nosso pastor, ele chamava eu de ligeirinho, você corre para lá, corre para cá, tá sempre aí no trecho, eu acho que você vai ser uma pessoa bem indicada para ir lá, e deu bastante fruto aqui em Friburgo, a igreja expandiu rápido, acreditamos que você, com a facilidade de servir com a sua esposa na área da música, do louvor, da palavra, formando lideranças, vai poder formar logo a igreja de Ubatuba. E perguntou se eu aceitava. Logo eu aceitei, porque pastor Custódio Rangel era uma autoridade espiritual muito séria. Além de crer no discernimento dele, eu confiava na sua honestidade. E ele era um pastor que cuidava de pastores. Ele era um líder que apacentava pastores, que não abandonava pastores no campo. Então, cuidava muito bem de nós. Eu disse, estou aqui para servir, pastor Custódio. Então, fiquei incumbido de, então, começar uma nova igreja na cidade de Ubatuba. Mas durante um tempo, eu fiquei entre Ubatuba e Nova Friburgo. Era em torno de 450 quilômetros, subindo, descendo serra, viajando à beira-mar pela Rio Santos. Foram inúmeras viagens, idas e vidas. E ainda tínhamos uma congregação na cidade de Aperibé, que eu também cuidava, que era para frente de Nova Friburgo. E às vezes eu saía de Ubatuba, passava em Niterói, passava em Nova Friburgo e ia para Aperibé. Depois voltava para Friburgo, depois vinha para Niterói, depois vinha para Ubatuba.
E isso durou um bom tempo. Então, nesse ano de 2006, atendendo ao pedido e ao envio do pastor Custódio Rangel, fomos para Ubatuba e depois de um tempo mudamos para lá com os filhos ainda pequenos. Iniciamos mais uma igreja e por um tempo fiquei alternando o pastoreio em Nova Friburgo e Ubatuba, indo e vindo até que as situações se definissem. E até que nos estabelecemos de fato em Ubatuba e a igreja lá de Ubatuba já está quase completando, deixa eu tentar registrar a data de hoje, eu estou falando em fevereiro de 2025, então ela está quase completando 19 anos, se já não completou. Minha memória não é tão boa assim. Nós iniciamos essa igreja lá em 2006 e esta obra lá continuou. Ela também foi emancipada lá, hoje ela não tem mais o nome de SEI, tá bom? Mas a igreja permanece, a igreja local existe, é uma igreja que deu muitos frutos na cidade de Ubatuba. E eu fiquei como pastor dessa igreja de Ubatuba durante 5 anos e meio, um povo muito abençoado, povo carinhoso, povo que me abençoou demais, tenho inúmeros, imensos, muitos amigos na cidade de Ubatuba e eu fui muito abençoado lá. E aí em 2010, 2 famílias que serviam com a gente, congregavam com a gente lá em Ubatuba, no caso 2 casais, simultaneamente, assim, um logo após o outro, resolveram mudar para Taubaté, porque vinham em busca de novas perspectivas, novos rumos profissionais, estabilidade para a família, estudo para os filhos, essas coisas naturais da vida que todo ser humano procura. E aí, se mudando para Taubaté, começaram a visitar uma outra igreja, mas não se identificaram. Igreja é uma questão de identificação. A gente sabe que tem lugares que não dá para ficar porque tem heresia, né? Porque é um lugar onde a palavra de Deus não é pregada como ela é, Cristo não é o centro, aí não tem jeito. Mas tem muitas igrejas abençoadas em Taubaté, como há em todos os lugares do Brasil. Mas esses 2 casais, indo aqui, indo ali, não se identificaram. E aí, por não se identificarem, começaram a pedir socorro, começaram a pedir cuidado pastoral. E aí iniciamos, então, um pequeno grupo em uma das casas desses casais, semanalmente. E aos poucos isso foi tomando uma outra forma, começaram a sentir necessidade de cultuar, de congregar e pediram, então, para que abríssemos a igreja, na época a igreja SEI, Centro Evangelístico Internacional, em Taubaté. Levamos isso para a nossa igreja sede, conversamos com os nossos diretores, com o nosso pastor presidente Custódio Rangel Pires, na época vivo, né, graças a Deus, e ele concordou que iniciássemos então uma nova igreja em Taubaté. E aí ficamos dirigindo a igreja de Ubatuba e começando a de Taubaté. Ficamos durante um ano, subindo e descendo essa serra maravilhosa que todo mundo ama. Eu particularmente gosto, não tenho problema. Era na quarta e na sexta aqui, terça e quinta lá. Um domingo lá e um domingo aqui. E nos revezávamos, né? Ministrando lá, ministrando aqui. Durante um ano fizemos isso, cuidando das 2 igrejas. Então a igreja de Taubaté, ela nasce no ano de 2010 como Centro Evangelístico Internacional, tendo a sua sede SEI Caraí, em Niterói, Rio de Janeiro. Então, com a bênção do pastor Custódio Rangel, sob o envio dele, nós demos início às atividades da igreja em 2010 e muitas vidas começaram a ser agregadas ao local de culto, que na época começamos ali na Barão da Pedra Negra, no centro de Taubaté, e fomos muito abençoados nesse tempo. Então, de 2010 a 2017, a nossa igreja ela era filiada e servia com muita honra, fidelidade, lealdade ao Centro Evangelístico Internacional de Niterói, Rio de Janeiro, como sede, e éramos conhecidos aqui em Taubaté como SEI, ok? Uma igreja viva para um Deus vivo, servindo ao reino de Deus. Muita gente lembra do tempo da rádio, o pastor Itamar no rádio, divulgando os cultos do amigo, os grandes eventos que fazíamos, as festas maravilhosas, e foi um tempo muito abençoado. Porém, no dia 15 de março de 2017, novamente sem entrar em pormenores, porque senão essa aula, né, essa apresentação ficaria muito extensa, nós fomos emancipados aqui em Taubaté como igreja local. Antes de sermos emancipados, surgiu o convite se não queríamos voltar para o Rio de Janeiro. Os nossos diretores
Aí o nosso pastor presidente Custódio Rangel Pires já havia falecido. Depois que ele faleceu, nós continuamos ainda servindo fielmente a igreja durante 4 anos, mas, obviamente, a própria Bíblia diz, né, mudando-se o sacerdote, se faz mudança no sacerdócio. A nova diretoria adotou novos procedimentos, algumas outras formas de trabalho e algumas formas não estavam mais dentro da nossa perspectiva local aqui de Taubaté. E eles gostariam de nos levar de volta para o Rio de Janeiro. Foram feitas 2 reuniões, 2 conversas. Nos convidaram gentilmente se não gostaríamos de voltar ao Rio de Janeiro. E havia uma possibilidade de, então, encerrar as atividades da Igreja SEI em Taubaté. Mas como tínhamos aqui um grupo de membros ativo, pessoas que congregavam fielmente, nós insistimos, né, para que a igreja continuasse, permanecesse, e colocamos aos diretores a nossa vontade de permanecer, de não voltar para o Rio de Janeiro, por questões de família, raízes que já estávamos criando, firmando por aqui, os filhos crescendo, e muitos pastores perdem os filhos para o mundo porque faz da igreja a sua amante, faz da sua igreja a congregação que ele dirige, né, a igreja local que ele cuida, e esquece, né, dos filhos, que os filhos precisam também de atenção, de cuidado. E às vezes nessas excessivas mudanças, vai para lá, vem para cá, não, é o meu chamado, é o meu ministério, esquece de cuidar da própria casa, e a família acaba sendo a principal prejudicada. E muitos filhos perdem o amor pela igreja, perdem o amor por Jesus, né, por causa desse tipo de posicionamento. Então eu insisti com a diretoria, eles respeitosamente entenderam que a nossa vontade era permanecer, mas como não havia mais viabilidade, interesse em continuar essa situação, né, a igreja de Taubaté ainda sendo SEI, eles nos propuseram a emancipação. Isso foi aprovado em reunião do conselho. Nós temos um documento nos dando a emancipação. Nós temos um vídeo onde o pastor eclesiástico da sede veio e nos abençoou. Depois eu vou postar esse vídeo para que todos vejam, tá? Vou repostar, porque ele foi postado no dia ao vivo, tá? Então, no dia 15 de março de 2017, a gente foi emancipado e fomos abençoados pelo SEI Icaraí, mantendo os nossos laços fraternais. A gente vive recebendo pastores do SEI para pregar na nossa igreja. Eu tenho uma forte ligação com os pastores da SEI, tenho um grande carinho. Sou eternamente grato pelo pastor Custódio Rangel Pires, que foi como um pai para mim. Ainda tenho no pastor Iraci Bussardi, que é o diretor do corpo pastoral da Igreja SEI, como se fosse de fato meu pai. A gente conversa semanalmente ou mensalmente, sempre trocamos aí as nossas mensagens e compartilhamos das coisas boas do reino. Ele chama meus filhos de netos, os meus filhos o consideram como se fosse de fato um avô. E eu tenho outros amigos com os quais eu estou sempre falando e de vez em quando eu até recebo eles aqui na igreja para pregar, que são pastores da SEI, tá bom? Então, a partir daí, nós começamos a caminhar aliançados para não ficarmos sozinhos, porque a gente não queria abrir uma igreja. Nós não queríamos sair da igreja SEI, deixar de ser SEI, né? A proposta foi sermos emancipados e caminharmos então como igreja local sozinhos, autônomos. Teríamos que construir uma denominação, teríamos que criar estatuto. A partir dali eu não seria só o pastor regente ou titular, seria o pastor presidente ou pastor sênior, como a gente diz. E isso é muito sério, isso é muita responsabilidade, né? Eu sou filho e neto de pastor, nunca quis isso. Aliás, eu não queria nem ser pastor, né? A pastora Val até brinca comigo, eu casei com você porque você falava que você não ia ser pastor. Aí depois que casou, virou pastor, e aí nós estamos completando 26 anos que estamos pastoreando, que é o nosso tempo de casado. Estou falando isso em fevereiro de 2025, estamos completando nesse ano 26 anos de pastores. Então é uma caminhada bem longa, e então a gente não tinha pretensão, primeiro lá atrás, de ser pastores. Isso aconteceu por vontade de Deus e sem forçação de barra, não chutamos nenhuma porta para entrar, foi acontecendo naturalmente, né? E da mesma forma, nós não queríamos deixar de ser centro evangelístico internacional, nós não pedimos para sair, não saímos brigados, não saímos em rebeldia, não saímos em desobediência, fomos abençoados e emancipados. Graças a Deus isso está documentado em documento e em vídeo, para a glória de Deus, né? E também para o bom andamento
da obra de Deus. Só que para não ficarmos sozinhos, nós nos aliançamos por um tempo com a Igreja Palavra Viva de Santa Catarina, lá de Florianópolis, do nosso querido Bispo Flori Ramos, que foi assim um divisor de águas também na nossa vida. Durante mais ou menos 2 anos caminhamos juntos, aliançados, porque foi um tempo também de expansão de visão, um melhor entendimento sobre o Evangelho da Graça. A nossa igreja sempre foi uma igreja muito musical, uma igreja muito adoradora, uma igreja muito alegre, uma igreja para cima, né? Animada, avivada. E a Palavra Viva também tem esse perfil, então nós caminhamos juntos, né? E absorvemos muita coisa boa deles, boas coisas que puderam contribuir. Mas por uma questão de DNA, uma questão de identidade, uma questão também de não ficarmos sendo aqui em São Paulo, né? Uma igreja Palavra Viva, mas que não era 100% Palavra Viva, porque o nosso DNA era totalmente outro. Nós optamos então em seguir como igreja local e estabelecer a denominação local e em comum acordo com o meu amigo Bispo Flori Ramos, com o qual tenho um ótimo relacionamento e sou muito grato, né, pelo tempo que ele nos mentorou, nos orientou, nos supervisionou aqui, nos abençoou, enviou aqui a pessoas da sua confiança para nos dar auxílio. Foi de grande bênção. Então nós optamos em estabelecer então a igreja, fizemos a ata de fundação, criamos o estatuto social da igreja, o regimento interno da igreja, e em agosto, setembro de 2019, aí sim então foi estabelecida essa nomenclatura e a igreja passou a se chamar Paraíso Church. No estatuto, na razão social, está como Igreja Batista do Paraíso, porque nós adotamos 80%, né, do que a gente já era, do que a gente já tinha, já vinha caminhando como SEI, como Centro Evangelístico Internacional, e aproveitamos do tempo que ficamos como Palavra Viva, caminhando juntos, aliançados, aprendemos muita coisa boa com eles, então aproveitamos muito desse modelo. Mas não somos uma igreja batista tradicional, não somos uma igreja batista ligada a nenhuma convenção batista, somos uma igreja avivada, somos uma igreja que pode se chamar de pentecostal, mas aí para outras aulas eu vou falar sobre isso, o que é ser pentecostal, o que é ser avivado, mas não somos ultra mega blaster pentecostal, como você já deve estar pensando, não somos, tá? Somos uma igreja equilibrada, moderada, firmada, centrada na palavra. Nas outras aulas que vêm por aí vocês vão entender isso tudo. Então passou a existir a Paraíso Church Taubaté, tá bom? E as nossas origens, as nossas raízes, elas nunca mudaram. Elas nunca deixaram de ser o que eram. Elas nunca, jamais serão esquecidas, sempre serão honradas. Então, a nossa essência, os nossos valores, os nossos princípios nunca mudaram. Quem vem à igreja aqui desde quando ela começou, vê que a gente mudou cor de parede, a gente mudou de liturgia um pouquinho, assim, a dinâmica do culto, né? O que a gente chama de cronograma, mas a forma continua a mesma. O sistema de adoração, de louvor, a forma de ministrar sobre finanças, somos muito zelosos quanto a isso, né? A forma da pregação, a linguagem. O que mudou é que o pastor parou de usar paletó e gravata? Sim. O pastor mudou um pouquinho o corte de cabelo. Se você vê o pastor alguns anos atrás, topete do Faustão. Agora eu estou com outro tipo de topete, né? Mas a essência, os princípios, os valores continuam os mesmos. Nós continuamos sendo uma igreja viva para um Deus vivo, como sempre fomos. Nós continuamos servindo ao reino de Deus como sempre servimos. E sempre, sempre seremos um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Então, a Paraíso Church, como Paraíso Church, ela existe a partir de agosto, setembro de 2019. Mas a nossa igreja foi fundada no ano de 2010 em Taubaté, São Paulo. Então, obviamente, que nós temos muito que agradecer. E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do meu pai, pastor Nelson Vicentini, minha mãe, missionária Ivanir Vicentini, que me criaram no Evangelho. E a nossa igreja existe hoje porque lá atrás eles me
me prepararam para a vida, para a obra e para o ministério. Quando eu saí de São José do Rio Preto para ir para o Rio de Janeiro fazer obra de Deus, trabalhar, eu lembro até hoje minha mãe com lágrimas nos olhos dizendo: filho, vai, a mãe não te criou para ficar na barra da minha saia, a mãe te criou para a obra. Então, assim, são os primeiros a terem me abençoado, mesmo com tristeza com a minha partida, mas Deus tinha um propósito e eu sei que eles celebraram isso. Hoje meu pai já está na eternidade, mas mãezinha ainda está viva, é a minha grande intercessora no meu ministério, que agradeço demais pela vida deles. Agradeço, obviamente, toda a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, né, que foram sempre incentivadores do meu ministério. Mas eu louvo a Deus também pela vida do pastor Ítalo Corsini Filho, um grande homem de Deus, com o qual eu servi profissionalmente no rádio durante muitos anos, mas que também foi um mentor na minha vida. Foi a primeira pessoa a me dar oportunidade no rádio para trabalhar, para fazer locução, para apresentar programa, para operar áudio, para pregar no rádio. Eu ainda não pregava na igreja e preguei no rádio. E aprendi muito com ele nos programas que ele fazia de ensino bíblico ao vivo na rádio. Eu era técnico, acompanhava, e foi de grande instrução e de grande inspiração na minha vida. Tantos outros pastores daquela época que eu não estou citando aqui, mas eu glorifico a Deus pela vida deles, porque eu sou parte de muito que eles derramaram sobre a minha vida. No Rio de Janeiro, o pastor Iraci Bussardi, pastor Custódio Rangel Pires, que foram meus líderes diretos, foram os responsáveis pelo tempo que eu servi no SEI e que me abençoaram, que foram minha liderança, minha autoridade. Então a igreja de Taubaté deve a esses homens carinho e gratidão. Na inauguração da igreja de Taubaté, pastor Iraci Bussardi estava com a sua esposa, irmã Neném, que já descansa, já dorme no Senhor. E lembro que a SEI usava uma flâmula na época escrito Jesus, uma flâmula aveludada, bordado o nome de Jesus. E faltavam uns detalhes, e foi o pastor Iraci Bussardi com a sua esposa que ficou finalizando ali, até que a gente pudesse então pendurar, hastear aquela flâmula, que era tradição, era uma marca da igreja SEI na época. Quero também aqui registrar o carinho e a gratidão pelo pastor Gayons Lawrence. É um mentor, é um amigo com quem temos uma grande aliança. Nós não andamos sozinhos como igreja. O pastor Gayons Lawrence, ele é pastor no Japão, e de vez em quando ele vem ao Brasil. Nós temos uma aliança muito forte. Todos os momentos importantes da nossa igreja, ele foi parte, né? As transições. Quando eu fui transferido, aí sim, efetivamente, de Ubatuba para Taubaté, depois de um ano em ficar cuidando da igreja de Ubatuba e da igreja de Taubaté, né? O pastor Gayons é que estava lá na despedida, que orou, que impôs as mãos sobre mim, que me abençoou. Claro que teve lá um pastor da igreja SEI, obviamente, em um dos cultos pregando na despedida, mas o pastor Gayons fez parte e liberou palavras poderosas sobre a minha vida e sobre a nossa igreja de Taubaté. Depois ele já esteve aqui em Taubaté novamente e estamos na expectativa de recebê-lo de novo. Claro que eu vou registrar novamente a data, estamos em fevereiro de 2025, pode ser que você veja esse vídeo em algum momento que ele já tenha vindo novamente, mas estamos na expectativa. Louvo a Deus também pelo bispo Flori Ramos, de Florianópolis, Santa Catarina, que durante esses 2 anos de transição, né, de reordenação de foco, né, de caminho, foi um grande mentor, um grande amigo, um grande líder, nos abençoou poderosamente e a nossa igreja de Taubaté é grata, né? Ele faz parte também desse tempo nosso, dessa nossa caminhada, mesmo que não tendo feito parte da implantação, ele fez parte dessa transição, desse redirecionamento, que foi um tempo necessário e de grande crescimento para nós e contribuiu muito para que a gente pudesse enxergar com outros olhos também algumas coisas que ainda não enxergávamos. Então aqui fica registrados os nossos agradecimentos. E para que eu possa concluir esse tempo, essa apresentação da história da nossa igreja, eu quero dizer que para mim não tem coisa melhor do que estar hoje servindo como pastor na igreja de Taubaté. Então quero agradecer a todos que já serviram aqui na nossa igreja. Aqui passou muita gente. Se todo mundo tivesse aqui, talvez nós fôssemos uma das maiores, ou se não a maior congregação local na cidade de Taubaté. E olha que eu não tenho essa pretensão. Quem já trabalhou comigo, trabalha comigo, sabe que a gente não tem essa síndrome de gigantismo, não temos essa sanha de competitividade, de ter a maior estrutura, de ter o melhor som, de ter o melhor templo, não. Queremos servir com excelência. E tudo que fizermos dentro das nossas condições, faremos com excelência.
mas passaram por aqui muitas pessoas queridas, pessoas muito amadas. Passaram pessoas que estão servindo hoje em outros lugares, pessoas que vieram de um lugar doente, machucado, ferido, foram restaurados ali com a gente, depois seguiram seus caminhos. Alguns poucos que nós geramos, que nós batizamos, que nós treinamos, que nós direcionamos, em algum momento achou melhor seguir um outro caminho, também seguiram seus caminhos. Mas eu quero glorificar a Deus, eu quero honrar e quero deixar registrado aqui a minha enorme gratidão por todos aqueles que escolheram permanecer. Aqueles que vieram feridos, machucados e foram restaurados aqui. Aqueles que conheceram o Evangelho, conheceram a Cristo. Aqueles que se converteram aqui, aqueles que foram batizados aqui, casados aqui, treinados, formados aqui. Aqueles que nasceram aqui na igreja. A gente tem crianças que nasceram, que hoje são adolescentes, são jovens, estão no louvor. Alguns já estão começando a liderar na igreja. Então eu quero glorificar a Deus e agradecer por estes que permaneceram e já estão indo para a gente, de novo, vou registrar, fevereiro de 2025, já estão indo para 15 anos de caminhada conosco na nossa igreja de Taubaté. Então, por favor, entenda bem, em 15 anos, a nossa igreja ela esteve apenas em 3 endereços. O primeiro, Barão da Pedra Negra, no centro de Taubaté. Depois, naquela época da crise da Dilma, tivemos que mudar. Na tentativa de baixar um pouquinho o valor do aluguel, mudamos para o Belém. Não foi uma decisão muito acertada, não foi a melhor decisão, mas tivemos que ficar lá um tempo. E depois de 2 anos e meio ali, voltamos para o centro novamente, onde estamos atualmente. E em 15 anos, a nossa igreja ela só esteve em 3 endereços. Isso demonstra a nossa índole, a nossa maturidade, o bom zelo administrativo, porque se fôssemos caloteiros, mal pagadores de aluguel, se não fôssemos responsáveis administrativamente, a igreja não existiria há 15 anos, a igreja não teria permanecido numa mesma região, porque nós estamos a 200 metros da onde nós começamos há 15 anos atrás, né? Então nós temos um endereço, nós temos uma sede, ainda não é própria, mas um dia Deus nos dará, a seu tempo, no modo certo, na hora certa, Deus nos dará. Já tivemos algumas tentativas, não deu certo, mas não perdemos a esperança, não desanimamos e nem desacreditamos que seja possível e que seja a vontade de Deus para nós. Então, eu quero aqui deixar registrado para vocês, você que conhece a nossa igreja, você que congrega, você que serve conosco, você está numa igreja séria, você que está namorando a igreja, você que está com intenções de congregar conosco, esta é uma igreja que já está há 15 anos e apenas 3 endereços, mas praticamente na mesma região, que pode afirmar, temos idoneidade administrativa, temos idoneidade financeira. Nossa estrutura ela é composta por uma liderança de ministérios e departamentos. Nós temos líderes de homens, mulheres, jovens, adolescentes, juniores e criança. Temos liderança da diaconia, mídia e também do Ministério de Louvor e Adoração. Pessoas que atuam com funções delegadas, com liderança que lhes foi delegada, que funcionam como que pastores auxiliares. Mas temos os presbíteros e diáconos, temos também os pastores auxiliares e, no caso, eu, pastor Itamar Vicentini, com a pastora Val, somos os pastores sênior. O que é isso? Os pastores presidentes da igreja, que responde, que pastoreia e que cuida dos demais pastores e líderes da igreja aqui de Taubaté. Vamos lá, então, para poder concluir. Eu acho que falei demais, né? Vocês já devem estar cansados de assistir toda essa explicação, mas, concluindo, eu dou glória a Deus por todos. Todos que estão com a gente há 15 anos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. E eu dou glória a Deus por você que talvez está chegando agora e está assistindo essa aula chata. Está tendo que me escutar, mas você precisa conhecer a história desta igreja que você está pretendendo ficar, que você está querendo ser membro, saber um pouquinho de onde vieram seus pastores e por que vieram parar aqui em Taubaté. Porque senão alguém depois fala assim para você, isso aí é mais uma igreja, isso aí deve ser mais uma divisão, esses caras aí, eles abriram a igreja deles porque eles não gostavam de ser pastoreado, porque eles não queriam ter pastores, não queriam prestar conta para ninguém, e agora,
Você está numa igreja que foi dividida. Então, deixar muito claro, Paraíso Church não é fruto de divisão. Sou filho e neto de pastor, sempre abominei rebeldes e divisores, ok? Somos uma igreja que foi abençoada por documento oficial do corpo diretivo dela, aprovado na reunião do conselho, ok? E a igreja foi abençoada presencialmente por um representante, por um pastor eclesiástico que veio lá do Rio de Janeiro e nos abençoou. Nós não causamos uma confusão dentro da igreja, nós não fizemos um motim, nós não colocamos líderes contra pastores, nós não colocamos irmãos contra irmãos e fizemos um racha e cada um foi para um canto e aí depois nós começamos uma igreja. Não, nós nem queríamos, tá? Eu estou declarando publicamente aqui e falo com toda a verdade do meu coração, pois já falei para a liderança anterior. Se dependêssemos de nós, até hoje nós seríamos Centro Evangelístico Internacional e de certa forma ainda somos, porque muita coisa aqui só mudou a cor das paredes. O resto continua tudo muito parecido, o carinho e a gratidão continua e eu continuo honrando o pastor que me enviou para essa cidade, que me abençoou, que foi como um pai para mim, e a história dessa igreja nunca vai mudar. Sempre será contada desse jeitinho. Eu fui enviado pelo pastor Custódio Rangel Pires e esta igreja começou graças à visão dele, missionária, e por abençoar pastores e sustentá-los para que eles possam fazer a obra de Deus. Então eu sou fruto dessa visão, eu amo dizer isso, falo com muita alegria, porém, Deus permitiu assim, então nós seguimos em frente. E hoje, fevereiro de 2025, estamos vivendo um tempo de ascender, estamos caminhando para um novo ciclo, a igreja está avançando poderosamente e você que está vendo esse vídeo pode ser que esteja fazendo parte disso, já como membro, como obreiro, como líder, ou como alguém que está chegando agora e que daqui a pouco poderá estar somando conosco, ou apenas por curiosidade, talvez você está assistindo essa videoaula e conhecendo mais sobre a nossa igreja. Então, meu obrigado a todos vocês que permaneceram ao longo desses 15 anos, e nós iremos, até que ele venha, até que Jesus volte, nós continuaremos juntos até a eternidade, fazendo a obra de Deus. Hoje, vivemos então todos os propósitos que Deus tem para nós como igreja local e na esperança da vinda dele. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua atenção, por você ter ficado comigo até aqui, suportando essa minha fala, mas acredito que deu para você conhecer melhor a história da nossa igreja. O meu beijo no coração, eu ia falar beijo do gordo, mas não estou tão gordo assim. Que você tenha toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E segue a gente nas redes sociais, procure lá no Instagram, procure lá Paraíso Church Taubaté, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí pra gente, ajuda a gente a promover as nossas aulas. Se prepare, porque esta é só uma apresentação um pouco da história da nossa igreja. Mas vem aí muitas aulas maravilhosas sobre o que cremos, sobre o que pregamos, temas elucidativos sobre como funciona a igreja de dentro para fora. Eu vou expor para vocês aqui publicamente tudo que a gente pensa, crê, acredita. Pode ser que muita gente não concorda, tá tudo certo. Eu sempre digo aqui na igreja, não concorda? Procura um lugar onde você concorda, vai congregar. A gente continua amigo, continua irmão e tá tudo ok. Mas nós cremos assim, pregamos assim, procuramos fazer desta forma com a máxima sinceridade possível, acreditando que estamos vivendo fielmente e sinceramente, com muita integridade, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente prega. Tá certo? Então Deus os abençoe. Deixar aqui o nosso WhatsApp, o WhatsApp de Bem com a Vida, que é o nosso contato. Anota aí se quiser falar conosco, é o 129-7407-6730. Vou repetir, hein? 129-7407-6730. Manda um oi lá, pede mais informações sobre a igreja, a gente vai te enviar, falar da programação, em outros vídeos eu vou estar falando sobre isso. E você também pode me seguir na rede social, se você procurar lá no Instagram ou no Facebook, você me acha. Itamar Vicentini. O Instagram tá itamar.vicentini, tá? No Instagram só Itamar Vicentini. Já vai ver essa carinha lá, não vai ser difícil de me localizar e a gente bater um papo, trocar uma ideia e você acompanhar um pouquinho da nossa rotina e do que a gente posta no dia a dia também na rede social. Gente, tô indo embora. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia até agora. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.